Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal de novo. Mais um vídeo hoje da nossa série sobre os exames bioquímicos ou exames laboratoriais. Pois bem, o vídeo que eu trouxe para hoje, para nós conversarmos um pouco, diz respeito à nossa saúde hepática, a saúde do nosso fígado, a saúde da nossa vesícula biliar. O vídeo é bem específico, pessoal. Hoje eu vou me referir somente a algumas principais enzimas que são secretadas no nosso fígado. Mas antes de darmos início, eu peço a vocês que se inscrevam ainda, se você não é inscrito aqui no canal. Ao final do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo com a sua família, com as suas amigas. Ok? Então, mais um vídeo hoje sobre saúde hepática, enzimas. Pois como eu falei. Pois então, vamos começar com o vídeo de hoje. Como eu falei no início, na chamada do vídeo, o vídeo hoje é bem específico. Eu vou me referir aqui às enzimas hepáticas, né, que eu considero mais importantes, que vocês tenham entendimento, vocês que não são profissionais da saúde. Pois bem, na realidade, eu separei para falarmos hoje a respeito de 4 dessas enzimas. Uma delas você encontra no seu exame laboratorial sob a sigla de AST, A-S-T. Um outro exame você encontra sobre a sigla de ALT, A-L-T. Um terceiro exame você encontra na sigla γ-GT e o quarto exame você encontra como fosfatase alcalina sérica. Basicamente são essas as enzimas. Obviamente existem outras, nós como profissionais da saúde, consideramos algumas outras, entre elas a lipase, a amilase, enfim, aí depende da conduta do nutricionista, do profissional. Mas os exames dessas enzimas são os 4 marcadores da função hepática, marcadores de lesão no fígado. São enzimas que na realidade deveriam estar só dentro das células hepáticas e não na nossa corrente sanguínea. Apesar, obviamente, de nós encontrarmos essas enzimas também em menor quantidade em vários tecidos, né? E elas estão presentes principalmente no fígado. Na corrente sanguínea, a quantidade normalmente deve ser baixa, porque elas são liberadas também pelas células hepáticas, né, pelo fígado para o sangue. Mas quando no exame de sangue nós tivermos um resultado acima do que é preconizado, pode ser que esteja ocorrendo ou que já haja instalada alguma lesão nas células do fígado. Vamos à primeira enzima então. A enzima que eu falei para vocês, que vocês podem ter encontrado, podem encontrá-la em exames anteriores, na sigla de TGO, mas atualmente nós chamamos esse exame de AST, ou seja, o aspartato aminotransferase, né? Antes nós profissionais solicitávamos o exame de TGO, hoje nós não nos referimos mais assim. O exame mostra se nós estamos lesionando o nosso fígado ou não, há no mínimo assim uns 3 meses, né? Eu acho esse exame extremamente importante e ele está mais relacionado às mitocôndrias das nossas células hepáticas, né? Eu já falei aqui anteriormente sobre essas mitocôndrias que estão nas células,
que são organelas que eu considero as principais organelas, né? Óbvio que a célula toda na sua integridade é importante, mas mitocôndrias são fundamentais. Bem, ela não é, né, essa enzima não é específica do fígado, apesar de estar em maior quantidade dentro do nosso fígado. Ela também está presente no pâncreas, no coração, no músculo esquelético, no cérebro, no pulmão, enfim, nos leucócitos também, né? E os seus níveis podem estar elevados por vários motivos diferentes, como, por exemplo, no infarto do miocárdio, numa questão de pancreatite aguda e até mesmo em outras doenças. E normalmente, quando o nível dessa enzima estiver alto, significa que se tem um dano já considerado mais grave das células hepáticas, dos hepatócitos. O outro exame é a enzima ALT, que é a enzima que nós chamamos de alanina aminotransferase. Eu não quero que vocês decorem nomes de enzimas, não é mesmo? Mas procure naquele exame também, aquele exame anterior, para você dar uma olhadinha, né? Se você é curiosa, antes esse exame nós chamávamos de TGP. Hoje nós solicitamos como ALT. E ele está mais relacionado, essa enzima, na verdade, está mais relacionada com o citoplasma das células do nosso fígado. Também é uma enzima não específica. Ela pode acontecer no exame de se apresentar elevada em algumas situações clínicas, né? Como, por exemplo, no caso de uma doença hepática, numa doença celíaca, no uso de certos medicamentos, né? E a exposição a toxinas. Pessoal, existe uma correlação entre as enzimas AST e ALT, né? Entre esses dois exames. Mas somos nós, nutricionistas, que temos que fazer essa correlação, esse comparativo. Esse comparativo é importante para que nós possamos interpretar melhor o exame, a saúde hepática do nosso paciente, porque conforme o resultado vai nos mostrar alguns tipos de alterações que estão acontecendo, se seja algum dano hepático maior ou em menor grau. Essa correlação que nós nutricionistas fazemos é muito útil para diferenciar as possíveis causas de qualquer lesão hepática. Inclusive os médicos, né? Eles solicitam também, porque ajuda eles a fazer o diagnóstico correto, a buscar as causas dessas alterações e assim implementar um tratamento mais adequado. Fala sobre toxicidade, né? A toxicidade que nós possamos estar expostas de algumas substâncias químicas, né? Também nos dá uma transformação que está ocorrendo, nos fala da transformação do tecido cicatricial do nosso fígado, né? Que acaba resultando daí na perda da função do órgão. Pode, por exemplo, sugerir fortemente uma hepatite alcoólica, uma infecção que é causada por consumo de bebida alcoólica por um período regular, até mesmo pode nos sugestionar um quadro de cirrose hepática, né? Resumindo, estes exames enzimáticos nos dão um nível nos relatam, né, o nível de destruição das células que estão acontecendo no nosso fígado. Mas atenção, gente,
Nós não devemos jamais tratar o resultado em si, só o resultado. Nós temos que sempre considerar o quadro clínico. Como eu falo sempre, né? A clínica é soberana. Nós temos que ter um ouvido mais atento aos sintomas que o nosso paciente relata. Nós temos que analisar também, fazer uma anamnese do paciente, nós temos que ver o histórico familiar do paciente. São várias situações, então não é somente o exame que vai determinar um diagnóstico médico, que vai determinar um tratamento nutricional específico. A outra enzima nós chamamos, como eu falei, de gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase. É uma outra enzima produzida também no fígado, mas também no pâncreas, também no coração. Ela tem uma função muito importante nos aminoácidos, especialmente lá no fígado. É um exame solicitado para avaliar também o pâncreas e as vias biliares, se o nosso paciente está ou não com obstrução biliar. É um biomarcador de doença inflamatória, pode ser utilizado como um exame de rotina. Eu costumo solicitar ao meu paciente como sendo um exame de rotina, mas, no entanto, a realização, a solicitação do exame, ela é mais frequente para aqueles pacientes que têm uma suspeita de cirrose, de esteatose hepática, ou que fazem uso de excessivo de álcool, de alguns medicamentos, enfim. E os valores alterados podem ser devido a doenças não relacionadas exclusivamente com o fígado, né? Por exemplo, pode dar alterado numa insuficiência cardíaca, numa pancreatite, num caso de diabetes, enfim. É o que eu sempre digo. Depende da conduta do profissional. O quanto o profissional está entendendo a clínica, o quanto o profissional está entendendo e tirando conclusões, avaliando, melhor falar, os exames que foram solicitados por ele, que o paciente trouxe, além, é óbvio, dos sintomas clínicos, né? E a última enzima é a fosfatase alcalina, é uma outra enzima, né? É um outro biomarcador. Essa enzima está em vários tecidos do nosso corpo, mas principalmente no fígado, mas também nos canalículos biliares, nos túbulos renais. Mesmo que a enzima esteja mais relacionada com a função biliar, a gente também costuma solicitar. A enzima fosfatase alcalina, ela é liberada no sangue, principalmente a partir do fígado e pelas células que revestem os canais biliares, que transportam a bile até o intestino. O resultado do exame pode indicar problemas como hepatite, obstrução das vias biliares, hiperparatireoidismo também, infecções, insuficiência renal, infarto, alguma atividade que não está normal, alguma atividade de formação óssea. Inclusive, eu costumo pedir esse exame para as minhas pacientes, principalmente com o olhar. Eu tenho um olhar mais atento naquelas pacientes com idade acima, a partir de 60 anos, né? Por quê? Porque, né, nesse período é muito comum que ocorra uma maior perda óssea. Também nós, como nutricionistas, solicitamos o exame para analisarmos uma possível deficiência de magnésio, de zinco, de vitamina B6, de ácido fólico, de vitamina C, enfim, deficiência também de proteínas. Pessoal,
Essas são as 4 enzimas, os 4 exames das principais enzimas. Como eu falei, temos outras enzimas, temos outros exames e nunca podemos nos basear somente nos exames bioquímicos para fazermos todo o tratamento nutricional do nosso paciente. Esses exames nos são úteis no sentido de nos dar um caminho do que investigar, né? De nós descobrirmos aonde realmente está o problema, o que está causando essa alteração ou no fígado ou na vesícula da nossa paciente. Sempre analisado também junto com uma anamnese bem cuidadosa, com a hereditariedade, os fatores de hereditariedade, os sintomas clínicos que a paciente chega no nosso consultório e relata. Então, veja assim, são exames importantes, o profissional de saúde tem a obrigação de saber identificá-los, avaliá-los. E é como eu sempre digo, e vocês já devem ter percebido no decorrer dos vídeos que eu venho fazendo aqui no canal, eu não falo em valores de referência. Eu não falo. Por quê? Valores de referência dependem, variam de laboratório para laboratório, de kit de análise que cada laboratório vai usar. Os valores de referência unem pessoas saudáveis e pessoas doentes. Nós temos níveis ótimos a buscar. Esse é o objetivo que nós queremos em todos os exames do nosso paciente, buscar níveis ótimos. Se não possível, pelo menos níveis bons. Valores de referência servem como parâmetro, né? Mas eu, sinceramente, há 36 anos como nutricionista, eu não olho valores de referência. Eu já sei o que é o ideal, o que eu busco no tratamento do meu paciente, ok? Ficamos por aqui. Novamente eu agradeço a companhia de vocês. Vamos adiante em mais alguns vídeos sobre exames bioquímicos ou laboratoriais e depois voltamos à nossa rotina normal aqui do canal, falando de nutrição e de alimentação, ok? Obrigada, pessoal, de novo. Até uma próxima oportunidade.